uma agenda um pouquinho, por isso que a gente fez essa live no dia de hoje, mas super felizes aqui porque a turma acompanhou essa excepcionalidade. Lembrando também que a partir do dia 28 de fevereiro, a gente lança mais um programa voltado para o Lifelong Learning chamado Master 45, né? É um programa onde teremos uma palestra de 20 minutos de um tema que não é um tema recorrente dentro do Celint, né? Normalmente será uma pessoa externa ao Celint, mas nesse primeiro, essa Van Premier, o Vanderlei Passarella será o primeiro palestrante. Então, 20 minutos dedicado a uma palestra de um tema voltado para a governança e depois 20 minutos voltado aí para perguntas da plateia, que a plateia poderá interagir diretamente com o palestrante. Então, é um outro modelo aqui de lifelong learning que vai estar em paralelo com a Live 30, sempre às quartas-feiras, né, que é um dia que o Celent consolida no mercado aí como dia do lifelong learning em governança corporativa. Então, hoje a gente vai. Yuri, para entender um pouquinho a diferença, é quase como se fosse uma masterclass, né? Uma aula de um tópico diferente, onde você vai ter oportunidade de estar explorando isso e diferente disso aqui, né? Que é mais um ping-pong, né? Perguntas e respostas. Perfeito, justamente por isso que o nome traz Master na frente, né? Porque ela tem essa característica do Masterclass. Obrigado aí pela dica, Gaspar. E hoje nós vamos falar sobre finanças no conselho, né? Uma metodologia para dar para acompanhar, né, as finanças da organização em uma sala de conselho. Então, nada mais do que trazer o Gaspar Carreira, né, um mestre no assunto e dono da cadeira de FIM aqui no Celint, também mestre no GSU, no Concertif, na certificação avançada, para poder falar do tema. Então, Gaspar, entrego aí para você fazer a sua introdução, né? E logo, logo a gente já começa a nossa live. Bom, obrigado, Yuri. Obrigado a todos aí pela participação, né? Tendo um monte de carinha conhecida aqui e alguns novos, né? Que é bom também ter sempre pessoas aí entrando e querendo conhecer. Eu sou economista, né? Todo o meu minha especialização pós foi na área de financeira, assim como o meu background, e fui executivo de finanças até o ano de 19, quando eu decidi, né, virar 100% da minha chave para a área de governança, que eu já atuava desde 2013, né? Hoje eu sou um consultor financeiro, né? Ajuda aí as empresas a tentarem fazer uma reestruturação, né, da sua estrutura de capital, do seu endividamento, e atuo na área de governança, tanto em empresas de capital aberto como em empresas de capital fechado, tanto em conselho como em comitês, né? Acho que esse portfólio, né, ajuda bastante a gente conhecer vários setores, otimizar riscos, remuneração e esforço, né? Tenho a grata satisfação de estar com a Renata, que participa comigo, a Renata Torres, né, e um dos conselhos consultivos. E em 19 eu conheci o Celint, e foi aí que eu comecei a conhecer as empresas de capital fechado, né? Eu conhecer, que eu digo, é atuar na governança para isso, né? E tive a grata satisfação de me ver dentro do Celint como propósito, né? Teve toda uma sinergia com o Vanderlei, com a própria empresa, na qual eu acabei me tornando sócio, né? Há 2 anos, né, Yuri, que a gente é sócio, acho, do Celint. E aí estamos nessa vertente, né, de cada vez mais ajudar no conhecimento, na transição de carreira dos conselheiros, mas, acima de tudo, também assessorar as empresas, né? Esse é um braço, é uma vertical que o Celint atua mais fortemente há dois anos, e é pouco conhecida, né? O braço acadêmico está muito consolidado, apesar de a gente estar sempre lançando novidades, mas eu tenho um foco muito grande aí com o Vanderlei agora e com o Yuri, de fazer esse braço, né, de consultoria, assessoria, de implementação de conselhos e participar de conselhos através do CELI, ser cada vez mais relevante, não só no negócio, mas no mercado também. Como o Yuri já falou, Perfeito. né, participo aí de uma série de cursos aí, em conjunto ou individualmente, no CELI, que é um prazer. Passei por muitos com vocês, grandes amigos de anos, como o Enio também está aqui. Vou nem falar a data, Enio. Fizemos o MBA juntos. Muito bom. Bacana, Gaspar. Obrigado pela introdução. Lembrando que as perguntas de vocês são
enriquecem demais o nosso debate. Então, por favor, tragam as perguntas no chat e também interagem no chat, né, entre vocês, para que a gente possa ter um desenvolvimento de lifelong learning perfeito, né? Lembrando também que nós produzimos lives de assuntos relacionados à governança desde 2022, dos mês 6, e vocês conseguem ver todo esse banco de informações lá no nosso site, né? E vamos lá, Gaspar, vamos começar o bate-papo pela primeira pergunta, né? Quais são os temas recorrentes em reuniões de conselho ligados a finanças, né? Em outras palavras, né? Aí você pode até avançar um pouco na questão: quais são os principais relatórios econômicos e financeiros para a governança que são requeridos, né, dentro do ritual da governança de um conselho? Então, acho que é importante dizer, né, que esse mercado de governança em empresas de capital fechado, ele ainda é greenfield, né? Então, ele tem que ser muito explorado, né? E a maioria das empresas não tem gestão, muitas vezes, muito menos governança, quando a gente passa a atuar nos seus conselhos ou quando a gente vai assessorá-los, né? Então, a governança inicial, ela é uma governança estruturante. Estou falando isso porque muitas vezes a gente vai pedir um relatório financeiro que não existe, né? Quais são os indicadores? Não tem indicadores. Então, cabe ao conselho, muitas vezes, né, estruturar a governança, a gestão da empresa, no sentido de apontar para o empresário, né, para os executivos da companhia, quais são esses relatórios, quais são esses indicadores. Tá? Então, não se surpreendam se vocês não acharem nada nas suas reuniões de conselho com relação a finanças, a não ser lá um PNL, né, uma estrutura de resultado muito magrinha, receita, custo, despesa e lucro líquido, né, com nenhum indicador. Então a gente tem que desenvolver isso de acordo com cada setor, com cada negócio, né? Mas eu acho que alguns indicadores são importantes, né? Se uma empresa ela está muito endividada, então a estrutura de capital, o nível de endividamento é importante a gente olhar, né? Como é que está a margem, que é uma indústria principalmente, que a empresa de serviço geralmente não se calcula, mas que seria bom calcular a margem bruta do negócio, né? Que é aquilo que efetivamente vai pagar as minhas despesas e fazer do negócio. A outra que eu gosto muito é a gestão de caixa, né? Quanto de caixa essa empresa tem se eu parar de vender? Que é o meu runaway, né? Quanto que eu tenho de dinheiro para pagar minhas dívidas, honrar meus compromissos, se eu não conseguir vender nada, só receber o que eu tenho para receber. Então, são indicadores-chave que eu acho que é importante a gente olhar, né? Aí, lógico, capital de giro, prazo médio, os clássicos, né? Prazo médio a receber, prazo médio a pagar, ciclo dos estoques. Tem muita empresa que sai comprando, sai estocando e esquece que você está, muitas vezes, empatando dinheiro, né? Você coloca dinheiro em estoque, em ativo, sem fazer com que ele realmente monetize. Então, o ciclo financeiro, né, que é contas a pagar, contas a receber, estoque é muito importante ser acompanhado, nível de endividamento, runaway e margem bruta. Eu acho que, no mínimo, esses vocês precisam começar a estar olhando. E não caiam, né, naquilo que geralmente o presidente da companhia vem, que é a questão de gestão de custos, é olhar a filigrana da despesa. Isso é a gestão que tem que fazer. E aí, muito importante fazer um book, né? O que é o book de informações de gestão, que é o book de informações do conselho. São níveis diferentes, né? A empresa tem que olhar no nível mais granular, até para poder subir com informações mais estratégicas do negócio. Qual o assunto hoje no conselho que eu sempre peço para que seja colocado em pauta do ponto de vista financeiro, além da questão da gestão dos indicadores e dos números, né? Mas com certeza contingência, né? E aí a empresa de capital fechado tem uma grande questão de passivo oculto, né? Não necessariamente, muitas vezes não está contabilizado isso. Então, levantar esses passivos ocultos são muito importantes. Gestão de risco é algo que se fala muito nas empresas de capital aberto, mas se fala muito pouco nas empresas de capital fechado, apesar de que eu faço parte de um comitê de auditoria e risco de uma empresa de capital fechado. E numa das empresas do conselho consultivo, a gente está estruturando agora o comitê de finanças e risco. Então, é um assunto que está cada vez mais em voga e precisa começar a implementar nas empresas. Então, eu destacaria muito isso, somente nas empresas de capital fechado. Passivo contingencial, principalmente os ocultos, né? E gestão de riscos. E aí, lembra, gente, a gestão de risco estratégica, né? Usar uma metodologia PESTEL, nada de olhar fundo processo a processo, esse é o papel da gestão. Esse limiar, né, tem que ser muito bem conduzido pelo conselho, senão
né, é normal o CEO, o CFO, trazerem assuntos operacionais para dentro da reunião. Já deve ter convivido com isso. Cabe a gente, somente o coordenador da reunião e o secretário, evitar isso na pauta e evitar que esses assuntos venham, né, sem estar pautados, né, para eliminar isso. Perfeito, Gaspar. Eu vou aproveitar uma pergunta do Fernando Moreira, que está muito alinhado com uma discussão que eu estou tendo no conselho que eu atuo, né? Ele pergunta, né, qual é o peso que se deveria dar aos resultados recentes, né, do último trimestre versus os projetados do plano anual, né? Ele traz um pouco daquela questão, né? Eu faço um plano de orçamento, faço um acompanhamento, mas me preocupo mais com os resultados de curto prazo e ajusto o longo prazo, né? Então, me pergunta que foco que eu devo dar, né, sendo que o conselho deveria olhar para o futuro. Então, eu acho que não tem uma métrica, né? A gente procura até orientar no nosso curso e nossa tutoria que a gente olhe para o passado, né? 20%, 30% do máximo da reunião, né? Quando digo olhar o passado, é ficar discutindo o que aconteceu e suas causas, né? Você olhar o passado com o objetivo de fazer prospecção, né? De projetar, de questionar o planejamento estratégico, questionar o orçamento, alguém botou isso no chefe, é hiperrelevante, tem que estar dentro da reunião e faz parte aí de 30 a 50, né? A frequência, se é trimestral ou se é mensal ou se é semestral, né, no limite, vai muito do ciclo da companhia, né? Se é uma empresa de varejo, vai ter que ter relatórios de acompanhamento diário, vendas, por exemplo, margem, rentabilidade, né? Com certeza o resultado mensalmente. Se o ciclo da empresa for médio a longo, dá para acompanhar trimestralmente. Mas eu acho que não é o ideal, né? Você precisa, no mínimo, receber essas informações da saúde financeira da companhia mensalmente. Você vai discutir mensalmente em conselho ou trimestralmente, vai depender da pauta estratégica que for definida no conselho, de acordo com os assuntos, né? Num dos conselhos que a gente está, nos primeiros meses a gente não conseguiu discutir a saúde financeira da empresa e tinha um problema trabalhista muito importante, muito relevante, o conselho teve que se debruçar sobre essa questão. Estava até fora da pauta estratégica, mas foi algo emergencial que podia acabar com a empresa. Então a gente precisou se dedicar a isso. Então a gente não pode muito ficar fixo, né, nesses conceitos teóricos, 20%, 30%. Tem que olhar a pauta estratégica e como é que anda o negócio, a cadência dele, a frequência e o ciclo dele. Mas é importante, sim, olhar o passado e olhar para frente, principalmente no seu plano orçamentário. Bacana. Então, acho que você já também respondeu a pergunta do Fernando Carvalho, né? Com relação a acompanhar o orçamento anual ainda é relevante no conselho. Sem dúvida. Quando a gente olha, né, fala dos relatórios, é sempre bom olhar, comparar o que aconteceu no mês, no trimestre, o que aconteceu comparando com o anterior ou com o mesmo período do ano anterior, e olhar para frente, né? A tendência, né? Muitas vezes você tem um plano orçamentário conservador ou agressivo demais, você tem que recalibrar, né? Tem que fazer o forecast, por exemplo. Perfeito. Vamos aproveitar o Pedro Bueno, né? Ele traz um ponto aqui que, sinceramente, eu nunca tinha discutido isso em conselho, né? Mas passivo oculto, né? Muitas vezes somente é detectado por meio de investigações. Não há uma apresentação ao conselho pela auditoria interna. Então, vamos lá. Quando a gente monta um conselho numa empresa de capital fechado, ele não é formalista e ele não é de fora para dentro. Se montou um conselho porque o empresário quer ter esse conselho, porque ele precisa de ajuda. Então, ele precisa ser transparente, ele precisa abrir os esqueletos, abrir o armário e trazer esse conselho para o conselho poder orientá-lo. É diferente numa empresa de capital aberto, né, onde tem a questão do risco estatutário, e muitas vezes a empresa não vê o conselho como algo agregador e fazendo parte, né, do órgão da companhia, né, do organismo da empresa. Então, é lógico que a auditoria pode ver isso, a auditoria interna, a auditoria externa também consegue capturar isso, né, dadas as práticas da companhia, mas os próprios executivos e o CEO da empresa, o dono da empresa, ele precisa entender qual é o papel do conselho consultivo e trazer esses esqueletos à tona para o conselho consultivo ajudá-lo. Senão, gente, quando a gente quer, né, a gente que é financeiro, aí tem bastante aqui a gente consegue não mostrar isso nem para a auditoria interna, muito menos para a externa. Vide aí o mercado, né? Olha aí para o mercado que vocês vão ver quantidade de problemas, de fraude que estão acontecendo.
Agora, vamos aproveitar essa deixa que o Pedro traz, né? Baseado na tua experiência, nos conselhos que você tem atuado e conversando com seus colegas de conselho, o mecanismo, né, a auditoria interna, nesse ambiente de empresas que utilizam do conselho consultivo, é um mecanismo comum nessas organizações ou é uma característica das empresas que atuam com conselho de administração? É uma característica de empresas que têm a governança no nível de maturidade de médio avançado, independente de ser fechado ou aberto. Tá? Perfeito. E muito ponto, Bacana. né, voltando ao passivo oculto ou operações indevidas ou mal feitas né, ou com vícios, elas são muito percebidas durante a reunião de conselho de acordo com os questionamentos que a gente faz. Né? Aquele olhar que a gente tem que ter além do que está sendo mostrado, né, do estudo prévio do assunto. Porque, fatalmente, né, se a gente questionar diante do nosso conhecimento da expertise, a gente vai pegar, né, esses problemas na curva, como se fala, que não dá para esconder quando você começa a questionar e se aprofundar nos temas estratégicos. Bacana. O Fernando, eu ia fazer uma outra pergunta, mas vou aproveitar essa do Fernando Brandão, né? O, é importante a presença de um conselheiro com expertise em finanças? Né? Se Vou for mudar um pouquinho, economista, eu sou né? financeiro, qual vai ser a minha resposta? Não tem como, né? Sim. É, Não, mas não era isso que eu queria ouvir, não. não, assim, assim, olha só. Lembra que quando a gente faz uma implementação de conselho, a gente sempre busca ter o perfil do conselheiro de acordo com as necessidades daqueles primeiros anos da companhia. E muitas vezes Uhum. não vem o financeiro como a necessidade, né? O cara de setor, o cara de mercado e de gente. Mas todo conselheiro precisa ter uma visão holística do negócio. Logo, tem que entender de finanças, tem que entender de marketing, tem que entender de gente. O seu papel ali não é mais ser especialista como executivo. Enquanto é executivo, você vai lá falar do seu quadrado, tudo bem. Mas, nos outros conselhos, você precisa falar de tudo um pouco. Você pode ter a sua área de zona de conforto, né, onde vai se aprofundar, mas você precisa agregar valor em todas as áreas. Eu não sou um cara de diversidade de ESG, mas eu procuro atuar e procuro principalmente aprender. Está aqui minha amiga Renata, que é especialista, eu estou sempre aprendendo com ela e com a outra conselheira que são dessa área, para eu poder agregar valor nessa área, né, gente? Não dá. Eu não posso falar só de finanças. Para isso tem que ter um CFO, tem que ter um diretor executivo para isso. Não se espera do conselho isso. Mas é importante conhecimento de finanças estratégicas em todos os membros do conselho. Vou aproveitar aqui, acabaram de entrar duas perguntas, né, do Fábio Pinheiro, primeiramente, né? Em alguns segmentos econômicos, não é incomum que o crescimento almejado traga um aumento do EBITDA, né? É um, é um simultâneo aumento das despesas financeiras, né? Como um conselho poderia minimizar a probabilidade disso acontecer? Sim, mas eu não acho que seja uma verdade, né? Depende da estratégia de crescimento da companhia. Se ela se alavancar financeiramente, vai ter um crescimento das despesas financeiras, logo. Agora, se ela crescer, desculpa, através de capital próprio, que muitas empresas familiares o fazem, você não vai ter esse tipo de fenômeno. Você vai ter lá o EBITDA normal e receita financeira, né? Quando a empresa for muito capitalizada, né? E que não é ruim nenhum nem outro, né? É modelo, né? Você pode estar perdendo oportunidade. Agora, se alavancar financeiramente, né? Uma taxa de juros como a nossa, que chegou aí a 13, quase 14, pode ter um suicídio, com certeza, se a sua capacidade de geração de caixa não for suficiente para pagar esse serviço da dívida. Agora, se você tem projetos, você tem produtos, né? Que o taxa de retorno dele é maior do que a taxa do financeira, não tem problema nenhum. Né? Eu acho que a gente tem que desmistificar alguma coisa. Né? As pessoas acham que pegar empréstimo, financiar é ruim. É ser ruim pegar empréstimo, financiamento que eu não consigo pagar, que eu não tenho capacidade para pagar. Que no Brasil é muito comum, né? Eu olhar aí, essa semana no Valor Econômico, nós temos duas ou três notícias sobre todos os problemas que nós temos de reestruturação de dívida e do aumento de empresas em recuperação judicial em 23 e já em 24. Que é por isso, né? Pegaram empréstimos numa taxa de juros menor, cresceu demais e os projetos não são efetivamente com a mesma taxa de retorno esperada. E aí é um problema. E Vou aí, aproveitar. qual é a solução? Renegociação de dívida, né? Alongar prazo,
pegar incentivos setoriais, tem uma série de mecanismos financeiros, né? Ir para o mercado de capitais, captar, que não é só empréstimo com o banco, isso é um problema, né? Você tem uma série de alternativas, né, para buscar captação, né, para buscar dinheiro, e, em geral, as empresas médias elas só buscam empréstimo com o banco. E o pior, muitas vezes ali no banco de balcão, né, da agência. E aí que são, é abusivo a taxa de juros e os prazos pequenos que eles dão para pagamento de dívida. Tem que buscar, né, um Finame, um BNDES e outras, né, operações que existem no mercado, operações estruturadas. É isso. O Gaspar, eu vou tentar reduzir um pouco aqui a pergunta do John, né? Mas em síntese, ele pergunta, né, como gerenciar no ambiente de empresas familiares, no ambiente de conselho consultivo, né, a tendência dos donos da empresa tentarem em conselho aprofundar os assuntos, né, ao passo que, teoricamente, né, o conselho deveria ter uma visão mais abrangente, né, e não tão especialista. Então, vamos lá, em outras palavras, né, como gerenciar essa questão das demandas, né, adicionais? Bom, aí tem que entender as demandas, mas, João, está certíssimo. Muitas vezes você precisa se aprofundar assim para embasar a decisão de recomendação ou deliberativa dos sócios, né, ou recomendação do conselho, e aí você vai ter que criar um comitê. Esse comitê pode ser permanente ou temporário, dependente daquilo que está sendo demandado. Agora, o coordenador ou o chairman, né, quando é cartão aberto, é o coordenador do conselho, ele precisa fazer esse balizamento e muitas vezes vai ter que atuar fora das reuniões junto com o empresário para que ele entenda que essas questões não são para conselho. Ele até pode usar um conselheiro como advisor ou contratar um consultor para aquilo. Acho que aqueles temas não devem ser levados a conselho. Agora, com muito tato, né? Senão ele começa a desvalorizar o conselho. Você precisa dar a ferramenta para ele. Tá bom, não vai ser discutido aqui, mas onde eu vou? Lembra que as empresas de capital fechado, eu não gosto de ser só familiares, que nem todas são familiares, elas são muito pouco instrumentalizadas, né? Elas precisam de processos, de ferramentas, de profissionais. E aí o conselho também tem esse papel. Nós não vamos discutir aqui, mas o caminho é esse. Perfeito. O Canatela traz o seguinte ponto relacionado à merger acquisition, né, baseado na sua experiência, né? Como tem sido aí as fraquezas e as fortalezas observadas quando os dados do Data Room de Finanças, né, a preparação dos dados, né, de finanças, num processo de preparação de merger acquisition, né? O que você tem visto, Gaspar? Em geral, você fala data room para essas empresas, nem sabe o que é. Então, a estruturação de dados é um problema que você vai encontrar sempre, não só para um processo de M&A, como para a gestão. Então, você tem que fazer esse trabalho educacional, estruturante dessas empresas, né? Tem empresas ainda, e grandes, que trabalham no velho e bom Excel para fazer alguns trabalhos de gestão de caixa e tudo mais, tá? Eu acho que a fraqueza é essa. Tem poucos indicadores, tem pouco histórico, né? Você vai estudar um conceito, você começa a estudar informações, você vai estudar do ano passado, desse ano, você não vai ter 5 anos de histórico, por exemplo, como é necessário você avaliar. Você não tem projeções de médio e longo prazo. Mal você tem um orçamento anual, você imagina que você tem um planejamento estratégico de 5, 7 anos, 10 anos, né, e de 20 como é lá fora. Então, informação estruturada, armazenada, de longo prazo, para trás e para frente, é um grande problema. Tem que ser vencido. Né? Qual é a fortaleza? E aí, você tem dados estatísticos aí das Big Four, né, KPMG, e tudo mais. É que, em geral, a capacidade de geração de negócio, de rentabilidade das empresas fechadas, principalmente as familiares, é muito grande. Porque é o sentido de dono, né? O sentimento de dono. Então, acho que a grande fortaleza é essa. E, né, faço parte entre comitês e conselhos de 4 empresas de capital fechadas. Todas elas estão recebendo, né, solicitações, ofertas de M&A, justamente pelo crescimento e pela doação que a equipe e o dono dá a ela. O que eu posso compartilhar com esse assunto, Canatela, é muito decorrente de uma conversa de um cliente que nós temos, que está num processo de merger acquisition, né? Quando esse cliente mencionou para quem está comprando de que ele tem uma estrutura de governança, ele tem um conselho operante,
e tem uma organização governante, os caras, opa, repensaram bem na questão dos múltiplos, né, que estavam sendo oferecidos, né? Então, sem dúvida. em síntese, né, as empresas que têm governança, né, elas têm um valor de mercado mais adequado, né, nesse processo de merger acquisition. E não é só de valor, né? De credibilidade naquele número que está sendo apresentado. É, é fato. Mas vamos lá, Gaspar, para quem não tem background de finanças, mas atua no conselho, né, muito amarrado com aquilo que você está falando anteriormente, que nós conselheiros temos que saber falar de tudo um pouco, né? Então, para quem não tem um background financeiro, né, qual é a cartilha básica de finanças que ele precisa ter para poder abrir conversa, né, e ajudar nas discussões de conselhos? Não tem dúvida que precisa fazer um curso de finanças, né? Aí não é operacional, não é contabilidade, né? É um curso mais estratégico, né? Agora, e só isso não é suficiente, né? A gente precisa se basear nos relatórios que são publicados, e aí são as empresas de capital aberto, e a gente passar a ler, passar a interpretar. Eu não participei, mas, por exemplo, o John aqui, foi ontem, né, John? Pelo IBGC, fez uma análise do balanço que foi divulgado das lojas americanas. Participar desses eventos, né, e beber da fonte de especialistas, né, e passar a entender, aí ler também o demonstrativo lá que está que é publicado no jornal, no site, o comentário do auditor, vai ser uma forma de você estar entendendo mais e aplicando um pouco daquilo que você viu no curso. Então é curso e praticar. Aí é praticar através disso. A leitura, são essas lives, são esses grupos de trabalho que estão existindo. E aí fazer isso de forma sistêmica, frequente, né? Saiu ano que vem o relatório, compara com o do ano anterior, o que, que variou, os indicadores, né? Fazer as análises que a gente chama de análise vertical e horizontal, né? Da evolução disso. Agora, tem que fazer um curso, senão não vai conseguir, não tem jeito. Você tem que entender, né? É muito simples e natural para a gente, que é de finanças, mas as pessoas não entendem o que é regime de competência, o que é regime de caixa, o que é um demonstrativo de resultado, o que ele fala, o que o caixa fala e o que o balanço patrimonial fala. Eu trabalhei em grandes empresas abertas que o corpo executivo não olhava o balanço patrimonial da empresa, só olhava o famoso EBITDA. É um crime isso. Então, né, nós, conselheiros, a gente precisa entender, né, no mínimo, desses três grandes demonstrativos financeiros. Entender e interpretá-los. Né? O que eles estão dizendo para a gente? Bacana. Vou aproveitar aqui o Marcelo de Nápoles, ele traz a pergunta inversa, né, que eu acho que contribui bastante para o debate, né? Agora, se coloca na condição de um profissional de finanças, né, para atuar no conselho e poder contribuir com todas as discussões, né? E você vai poder auxiliar bem nisso porque é a tua característica, o Gaspar, né? Então, quais são as formações, os conhecimentos mínimos para que esse profissional possa atuar em conselho e ter Eu não uma entendi visão qual mais você holística? começou do financeiro. Eu não entendi a pergunta. A formação mínima para qualquer conselheiro? Não, é um conselheiro que tem uma carreira de financeiro, né? Um Ah, CFO, tá. né? Então, é o que aconteceu contigo, praticamente. Uhum, uhum, uhum. Assim, você tem que ter a parcela seja financeira, mas acima de tudo você tem que entender de negócio, né? E muitas vezes o financeiro tem um perfil não viabilizador. Então você não pode, com certeza, você não deve ter um conselheiro, né? Você está ali para tentar ajudar, né, a criar rentabilidade, sustentabilidade e perenidade da empresa. Se você for um cara, né, que é só para travar, que é só para cobrar, só para prestar contas, como é um perfil muito dos financeiros antigos, eu acho que você vai estar na cadeira errada, né? Você tem que ter um financeiro com visão estratégica, financeiro que consegue viabilizar o negócio. E aí no Brasil, né, conhecimento do planejamento tributário é excelente em alguns mercados e algumas empresas, né? Falou aqui do processo M&A, né? Logística no Brasil, muitas vezes, o ganho não está na logística em si, mas nos impostos estaduais. Então, o financeiro tem que procurar olhar todas essas questões, né, que a gente falou aqui, finanças em si, logística, tributos, M&A, crédito, aí é crédito interno para clientes, como crédito no mercado, para poder viabilizar o negócio, para alavancar o negócio, e não só ter aquela cultura.
que a gente fala muito, né, formalista de comando e controle de prestação de contas. Agora, é legal você começar num comitê de riscos de auditoria, começar no conselho fiscal, que são órgãos mais técnicos, que vão te dar melhor conhecimento, né, do ritmo, do rito, do mecanismo, porque você geralmente, no mínimo, uma vez por ano, você vai para o conselho de administração, dá satisfação e seu parecer, você começa a interagir e entender melhor de como é a mecânica, né, da governança nas empresas. Perfeito, Gaspar. 6h30, né? Entrego para você começar o seu encerramento, aí você já me devolve, por favor. Legal. Bom, primeiro de tudo é agradecer. Segundo, é assim, muitas vezes eu vejo que as pessoas olham finanças como, eu até postei uma brinquedo outro dia, né? Difícil para poucos, uma caixa preta. Não é, né, gente? Finanças, ela é fácil, a gente precisa realmente buscar entender, como qualquer outra matéria, né? Eu acho que quando a gente se dedica, se aplica, né, e se insere e se envolve naquilo que a gente está fazendo, ela é fácil. Mas a gente precisa de esforço, né? Principalmente depois, né? A gente muitas vezes é especialista, a gente se vicia numa visão. Quando a gente começa a estudar uma outra cadeira, uma outra área, a gente precisa liberar, né, de alguns dogmas, né? Eu, por exemplo, como financeiro, quando eu comecei a tentar entender de marketing, de mercado, eu tinha toda aquela visão negativa, né? Que puta, marketing vai gastar dinheiro e não tem retorno, né? E hoje em dia a gente já tem indicadores específicos para ver hoje a questão dos retornos. A tela está rindo ali, né? Tá vendo? Né? Inovação também, né? É inovação, mas quanto é que vai me dar de retorno? Então, assim, tem que abrir a cabeça, gente, para qualquer área que a gente for atuar. O Henrique também está rindo ali, que é outro financeiro aqui, né? E aí, são Eu as vi visões também. antigas, né? O financeiro queria retorno em tudo, rentabilidade em tudo. O financeiro de hoje, o conselheiro de hoje, ele precisa ser viabilizador, ele tem que entender do negócio. Entender do negócio é entender de todas as áreas. Não profundamente, mas tem que entender de todas as áreas e como é que se relaciona com a sua cadeira principal, que é o financeiro, para alavancar isso. Então, a minha visão é essa: sejam viabilizadores, independente da área que vocês estão, oriundas da sua área de conforto, da zona de conforto, e, poxa, tenham visão holística, né? E, assim, não são as matérias clássicas, não, né? A gente está falando aqui de conselho, de resolução de problemas, vai fazer sociologia, filosofia, análise comportamental, neurolinguística, tudo isso, tenho certeza, vai ajudar vocês em algum momento, em algum conselho. Perfeito. Gaspar, muito obrigado pelo seu tempo, né, seu compartilhamento de conhecimento, né, e muito obrigado a vocês pela participação de mais uma Live 30 e nós voltamos a nos encontrar no dia 28 de fevereiro com a primeira Master 45, né, onde o Vanderlei Passarella vai nos dar uma palestra de 20 minutos a respeito da desmistificação da carreira do conselheiro, né. E aí, mais 20 minutos que vocês vão poder fazer perguntas diretamente aí para Vanderlei Passarella. Obrigado, né, pelo dia de hoje, pela essa terça-feira excepcional, e a gente se vê aí no dia 28, quarta-feira. Muito bom. Obrigado, Um Yuri. Obrigado abraço, a todos. gente. Forte abraço. Tchau, Um pessoal. abraço. Até Obrigado, mais. valeu.